Sob o céu dos primórdios, antes que oceanos engolissem cidades e nomes, Casdeia caminhava entre os filhos e filhas de Adão como um presságio encarnado. Sua chegada não era anunciada por trovões, mas pelo silêncio denso das noites em que os sonhos pareciam habitados por presenças ocultas. A vibração do medo não era uma novidade, mas, naquele tempo, adquiria formas ainda desconhecidas. Casdeia era envolta em uma beleza fria, tão imaterial quanto a neblina, de olhos iridescentes que pareciam ler os desejos secretos de quem cruzasse seu caminho. Os habitantes de cidades esquecidas sentiam-se inquietos na sua presença, mas poucos compreendiam de onde vinha aquela apreensão. Ao contrário de seus pares, ela não procurava guerreiros ou ferreiros, mas os solitários, os inquietos, os que buscavam respostas além das folhas e do ferro. Foi para esses que Casdeia sussurrou seus segredos. Em um vale sombrio, ela convocava aprendizes, sempre à noite, quando o vento parecia trazer promessas e ameaças. Ali, revelava os mistérios do espírito. A carne se cura com o tempo ou com o fogo, mas a alma é território de outra ordem, dizia, sua voz impregnando os pensamentos do ouvinte muito depois do fim da lição. As primeiras experiências eram sutis, ensinar a reconhecer a sombra grudada ao próprio corpo, transformar ódio em flecha invisível, sentir o espaço onde se aloja uma maldição. Aqueles que seguiam suas lições logo descobriam os poderes que se escondiam entre as palavras proibidas, as ervas venenosas e os símbolos desenhados no sussurrar da brisa. O domínio do invisível tornava-se tão real quanto o de qualquer espada. Aos poucos, Casdeia ampliava sua influência, e em vez de honrar ancestrais ou suplicar por bênçãos, ensinava o poder de dobrar vontades. Surgiram pequenas irmandades ocultas, mulheres que escolhiam o destino dos ventres e homens que provocavam enfermidades com um olhar. Em segredo, reis passaram a temer seus próprios conselheiros, pois até o sono podia ser envenenado. Onde antes rezava-se por cura, agora se tramava como dissipar ou deprimir o espírito de um rival. A busca pelo conhecimento tornava-se mais uma busca pelo controle. No silêncio de cada cidade que desapareceu sob as águas do dilúvio, há ecos de Casdeia. No espasmo inexplicável de horror, no súbito declínio de uma linhagem, há vestígios de sua intervenção. Casdeia caminhava pelas ruas de ladrilhos escuros da cidade de Iana, onde os céus se escondiam atrás de névoas imemoriais. Seu olhar não era visto, mas sentido, como uma aura gelada que se insinuava em templos silenciosos e lares de barro. Onde antes se recitavam preces aos deuses, agora divertidas vozes murmuravam palavras estranhas ao redor de tabuleiros riscados com carvão. Havia uma tensão nos gestos, um temor novo pelas sombras, um medo de olhos nunca vistos, mas sempre presentes. Na penumbra de uma casa rente ao rio, uma criança espreitava pelo vão da porta enquanto sua mãe circulava um pequeno altar improvisado. Ela repetia gestos que lhe haviam sido ensinados por vizinhos, encantamentos para afastar desgostos, mas também para atrair aquele saber oculto que prometia força sobre as fragilidades da existência. Casdeia observava tudo, impassível. Um sussurro, uma lembrança plantada onde antes florescia a confiança, bastava para instaurar uma fissura eterna nas relações humanas. Os anciãos das cidades falavam de uma suspeita generalizada, ninguém sabia ao certo em quem confiar. Ao menor sinal de azar, olhos desconfiados se voltavam aos vizinhos, quem teria lançado um olhar danoso na direção do poço? Quem teria rogado seta de inveja ao pasto? A paranoia se alastrava, diáfana como a presença de Casdeia, preenchendo vazios antigos com repentina inquietação. Para Casdeia, tudo eram experimentos. Testava limites, plantava dúvidas, ria do paradoxo. Quanto mais sabiam os homens, menos ousavam confiar uns nos outros. Ela brincava em noites sem lua, como uma cientista cruel diante de tubos de ensaio, uma pitada de suspeita aqui, uma fagulha de ambição acolá. Bastava pouco para o caos crescer ao redor de sua sombra longa. Com o tempo, os céus se tornaram pesados de presenças invisíveis. O Criador, compassivo mas implacável, decretou o fim daquela era. Os mensageiros se puseram em vigília, e um dia veio a queda.
No abismo onde nem a luz se demora, Casdeia foi lançada, sua glória reduzida a traços de memória. Suas asas, que reluziam como a aurora primeira, queimaram-se na fogueira de seus próprios segredos. Com seu like, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Com seu comentário, eu aprendo e melhoro. Com seu compartilhamento, a gente cresce junto. E com sua inscrição, você não perde nada. Obrigado por tudo.